Ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. Quero compartilhar com vocês um trecho da minha aula que eu fiz lá na comunidade O Contador Público, onde eu abordo o ranking, explico como ele é, quais são os quesitos que são verificados, as dimensões e também como identificar e mapear, por exemplo, todos os itens de um estado, de um município ou de todos os municípios de um estado, ou então fazer uma verificação da evolução nos quesitos. Então, assista essa aula, tá? Te convido também a conhecer os meus outros cursos que estão lá na página www.ocontadorpublico.com.br. Esta comunidade, ela não está aberta em tempo integral, eu só abro ela de tempos em tempos, tá? Mas sempre me reúno mensalmente com eles, então aproveite aí e quem sabe se na próxima abertura eu te vejo lá na turma da comunidade. Esse Até logo. ranking, tá? Muita gente, o pessoal tem dúvida. É algo obrigatório que tem que ser feito? Se eu não ficar numa posição boa, eu vou ficar impedido de receber, por exemplo, transferências voluntárias? O ranking, ele nasceu com o seguinte propósito. Todos os entes, todos os municípios, os estados, os municípios, o Distrito Federal, a própria União em si, né, apesar que a União está fora do ranking, ela vão enviando seus dados contábeis, esses dados fiscais. Mas até que ponto esses dados são confiáveis? É essa a dúvida que o ranking ele quer responder. Porque muitas vezes eu vou lá, faço uma receita corrente líquida, ok, estou informando aqui um dado de uma arrecadação, minha receita corrente líquida é tal. Até onde que esse dado efetivamente ele é correto, ele está bem adequado, ele está fidedigno. Porque muitas vezes eu posso colocar ali um dado que não represente a realidade. Então, o ranking, ele surge justamente nesse ponto, para eu medir a qualidade deste dado contábil, deste dado fiscal. Como? Como que ele vai medir, tá? Se esse dado ele está apresentado, ele está fidedigno? Por meio de checagens dentro do próprio sistema do ranking, dentro do próprio sistema, perdão, sistema do ranking não, dentro do próprio SICONF. Então, como assim? Eu, por exemplo, até quando eu estava fazendo uma pós-graduação, eu até fiz o seguinte levantamento. Eu peguei os dados, por exemplo, não existia o ranking naquela época, né? Hoje, se eu fosse fazer isso, seria até desnecessário, porque o ranking dá isso pronto, né? Mas eu fiz o seguinte análise, por exemplo, peguei dados do anexo 1 do REEL e dados que seriam igual do anexo 3 do REEL. E foi simplesmente bater para ver o que estava ali de diferença. Eu encontrei ali mais de 25% de diferença na análise desses dois dados. Aí, posteriormente, eu fiz uma outra verificação. Eu peguei a receita corrente líquida que estava lá informada no SICONF e a receita corrente líquida informado lá para o Tribunal de Contas. Fiz um pedido de informação ao Tribunal de Contas e me disse, me passa a relação de todas as RCLs do Estado, né? Eu sou de Santa Catarina, então solicitei ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, fui lá no SICONF e baixei a RCL de todos os municípios catarinenses e bati um por um. Mais da metade dos municípios não batiam. E daí já começa aquela dúvida. Qual dado é real? Qual dado é verdadeiro? Um dos dois é falso, nitidamente é falso. Agora começa a levantar uma terceira questão. Se o cara me apresenta dois dados totalmente diferentes para a mesma informação, e me garante que um daqueles dados é o correto. Então, pode ser que daqui a pouco os dois dados sejam errados. Claro que lá na época eu peguei dados de duas bases diferentes. O ranking, ele não faz isso ainda. Ele só trabalha dados do próprio SICONF, então dados que são informados em diferentes momentos. Você vai lá e encaminha, por exemplo, a matriz de saldos contábeis. E nessa matriz de saldos contábeis, você vai apresentar informações, por exemplo, qual que é a minha arrecadação do IPTU, se eu sou um Estado, qual é a minha arrecadação do
ICMS. E ele vai bater esse mesmo dado em vários outros demonstrativos. Se você não estiver apresentando a mesma informação, ele vai te dar uma inconsistência. Olha só, lá naquele demonstrativo você apresentou um valor. Nesse outro demonstrativo, para a mesma informação, você preencheu um outro dado. Então, alguma coisa ali não está batendo. Tá? Ou, às vezes, como são dados em diferentes, por exemplo, no caso do RGF, um dado que é produzido pelo Poder Executivo, mas que ele deve ser replicado em vários nos demais poderes. Receita corrente líquida, que você estava falando agora há pouco dela, né? Então, imagina a receita corrente líquida, que o Poder Executivo calculou lá no REL anexo 03. Aí ele tem depois lá no RGF, anexo 1, do Poder Executivo. Se eu estou dentro do mesmo poder, é a mesma receita corrente líquida. Aí vai para o outro poder. Imagine que eu estou lá no município, então tem a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai digitar também a receita corrente líquida. Mas é calculada por um outro. Gente, não importa, o valor é o mesmo. A receita corrente líquida é a mesma. Não importa se eu estou na Câmara de Vereadores ou se eu estou no Poder Executivo para fins de apuração de despesa com o pessoal. Então, é este, né, o ponto que a receita, por exemplo, uma das verificações que o ranking vai fazendo. Tá? E essa, por curiosidade, é uma que bater a RCL do Executivo e do Legislativo, por exemplo, no município que eu atuo, eu briguei e disse assim, este ano nós temos que fazer bater esse ali. Eu até lancei disso. Não importa se eu zerar em todas as outras validações, mas essa é uma questão de honra. Porque lá chamei a minha colega contadora do Legislativo, né, e disse, olha, nós temos que bater isso aqui, porque todo ano dá uma pequena diferença, dá alguma inconsistência, e infelizmente nós, nesse ponto, nesse quesito, nós ficamos perdendo algum ponto. Então, foi uma meta e batemos ele. Esse ano, pelo menos esse ponto, nós já conseguimos bater. Aos colegas que foram chegando depois, tá? Se em algum momento vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, levantar a mão, podem levantar a mão e pode abrir o microfone. A aula aqui, né? Claro, ela está sendo gravada, mas ela é uma participação de todos aqui, tá? Então, fiquem bem à vontade. Claro que agora, no início, é mais uma apresentação inicial, e eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lá direto na página do ranking, porque nada mais do que ficar falando aqui o que é o ranking, o que é aquilo. Imagino aqui que todos, né? Talvez em algum momento passaram lá e foram verificar, deram uma olhada nesse site, mas, eventualmente, né, tem um colega, já foi só abrir ali, a colega já perguntou ali qual que é a VPA que usamos para o Fundeb. No município de Sobradinho não pontuou na D20061. Já vou te mostrar qual que é a VPA ali que ela é utilizada, tá, Martim, tá, colega? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? E olha só, tá? Enquanto eu vou compartilhando aqui, justamente, deixa eu abrir aqui. Então, vocês já estão vendo minha tela aqui já. Então, eu estou aqui utilizando o navegador o buscador do Google, né? Mas, claro, você pode usar qualquer um outro, né? Se digitar ranking ST, né? Pode digitar aí no Yahoo, no Google, né? Já vai dar nesse link aqui, ranking municípios.tesouro.gov.br. Parece um nome de municípios ali, tá? Mas ele também se apresenta para os estados na mesma tela. E continuando também o que eu estava falando mais no início, essas verificações, essas validações, ele também verifica itens que são obrigatórios. Por exemplo, desde 2015, nós vamos ver que essa é uma das que mais perdem pontos, que os municípios, os estados têm mais, perdão, os estados têm não tanto, mas os municípios têm mais dificuldade, por exemplo,
o ajuste de perdas para dívida ativa, que é uma coisa prevista lá desde 2015, obrigatório desde os registros desde aquela época, ou seja, faz mais de 10 anos que esses dados têm que ser registrados. Contudo, muitos não preenchem. A colega ali levantou a questão da VPA do Fundeb. Então, olha só, a Fundeb, ele tem todos os municípios brasileiros, todos os estados, eles recebem, movimentam o Fundeb. Ah, mas eu não recebo a complementação da União. Ok, você pode até não receber a complementação da União. Porém, tá? Todos recebem aquilo que eu chamo de Fundeb estadual, que ele gira dentro do próprio Estado. Né? Alguns chamam de Fundeb impostos e transferências de impostos. Este Fundeb, todo mundo recebe ele, manda 20% das suas receitas para o fundo e recebe em função do seu número de alunos e também das ponderações, né, entre esses alunos. Quando você manda, você tem uma VPD, quando você recebe, você tem que utilizar uma VPA específica. Se você não está usando essa VPA específica, você está cometendo o quê? Você não está fazendo o procedimento correto, adequado. É o que nós vamos responder ali para a colega quando nós chegar, né, nessa verificação. Então, entrando aqui na página, né, ela tem esse formato. O Leandro, né, quando o Leandro é lá da STN, né, quando ele apresenta, ele diz até essa página bonitona, né, palavras dele, é uma página bonita, né, e ele vem aqui, né, vem fazer aqui, ó, verificações dos estados, das capitais, dos municípios, apresenta também um prêmio, tá? Desde o ano passado, faz 3 anos, né, que o ranking criou, esse é o 3º ano, que o ranking criou uma premiação. O que é esta premiação? Ele dá um troféu para quem ficar em primeiro nacional, primeiro, segundo e terceiro nacional, e também regional, tanto para municípios com menos de 100 mil habitantes, municípios com mais de 100 mil habitantes que não sejam capitais, capitais e estados. Então, ele faz esta premiação. Claro que, se um município, por exemplo, ficou o campeão na sua região, ele tem grande chance de ser campeão nacional. Agora, claro que também, obviamente, o contrário, né? Devia ter falado o contrário, o campeão nacional vai ser campeão na sua região. Então, eventualmente, ali alguém vai ganhar 2 rankings, e 2 prêmios, né? 2 troféus. E também há o troféu para os melhores desempenhos, aqueles que aumentaram muito de um ano para o outro. Eu, particularmente, com este, eu tenho uma certa... não é que eu não goste da ideia, eu acho que a ideia é boa, tá? Mas ele gera algumas distorções. Por exemplo, imagine que um determinado ente, em 2025, agora, tá? Não mande dado nenhum. Ele vai ter a nota 0, digamos. Ano que vem ele manda todas as informações. Provavelmente ele é um que tem a chance de ganhar, daqui a pouco até o Prêmio Nacional de Evolução dentro do ranking. Tá? Mas isso é uma crítica ponderada que eu tenho aqui com relação quando tem essas grandes discrepâncias. É um assunto que alguns já também verificaram, né, que também ele não ele gera essa distorção. Tá? Existe o chamado ranking diário. Estou rolando aqui a página do ranking. O ranking diário, aqui, ele tem a seguinte função. Tá? Ele não é um ranking, né, como alguns podem dizer assim, eu mandei os dados, por exemplo, agora eu estou em setembro de 2025. Eu mandei os dados agora referente ao 4º bimestre de 2025, e o 2º quadrimestre de 2025. Já vou ver qual que é a minha posição do ranking. Não, ele não vai mostrar isso do ranking em 2000 e, digamos aqui, com os dados de 2025, não. É sempre referente aos dados anteriores. Aos dados, no caso aqui, por exemplo, o ranking que já foi publicado. Se eventualmente eu for lá e ratificar um dado que já foi publicado o ranking, por exemplo, o que foi publicado o ranking? Foi publicado dados esse ano, em 2025, referente aos dados de 2024.
Então, se eu for lá e, por exemplo, alterar o REHEL de 2024, eu vou vir aqui no ranking diário e ele vai me dar o quê? A nota, a nova nota que eu teria. E essa validação, essa verificação é feita diariamente. Contudo, é sempre com dados do passado. Então, o que, que acontece? Seria como se eu pegasse os rankings que já passaram, 2024, 2023, os dados desses anos, e fizesse uma nova verificação. Muitos pensam, não, é o ranking que eu estou tendo agora com os dados de hoje. Não. É somente se você fizer uma correção, tá? Uma correção de dados anteriores. Aí ele continua aqui, né? Eu vou mostrar primeiro a questão aqui da metodologia. Na metodologia, ele tem o quê? O ranking, ele tem 4 dimensões, tá? Deixa eu lançar aqui. Eu quero mostrar primeiro as dimensões, tá? Ele tem, primeiro, uma dimensão da gestão da informação, que ele vai fazer algumas verificações do tipo: entregou todos os dados, entregou o REHEL, entregou o RGF, entregou a matriz de saldos contábeis, entregou no prazo. Você ratificou alguma informação? Você foi lá, publicou o REHEL, mas depois você foi lá e ratificou essa informação. Por quê? Porque se você ratificar uma informação, você vai, de certa forma, perder alguns pontinhos ali, porque a lógica ele trabalha. Se você mandou o dado correto e depois você ratificou, não haveria necessidade. Opa, eu mandei um dado incorreto e agora estou ratificando, então ele vai perder alguns pontinhos. Claro que, se você for fazer o ranking, por exemplo, você foi lá, você viu que um ponto você não estava atingindo, você lá e corrigiu esse dado, certamente, né, o ponto que você vai ganhar vai ser melhor, vai ser maior do que aquela, eventualmente, você fazer esta ratificação. Aí, uma segunda dimensão é a dimensão de informações contábeis. Aqui que eu gosto de falar dessas dimensões contábeis, porque aqui está ligado diretamente ao trabalho do contador. Tá? Ao trabalho do contador. O que, que acaba acontecendo? Por exemplo, homologar a matriz, perdão, homologar o REHEL no prazo. O REHEL depende da assinatura do chefe do Poder Executivo, prefeito ou governador. Se o prefeito ou governador eventualmente atrasar, não assinar no prazo, por exemplo, foi preenchido tudo correto, foi preenchido no prazo, estava lá pronto só para ele assinar e homologar. E ele acabou levando 2, 3 dias, uma semana e homologou fora do prazo. Vai ser penalizado, né? O ente ele vai perder alguns pontos no ranking, porque entregou fora do prazo, mas não é uma informação que, de fato, é do contador. Tá? Mas a de informação contábil, elas sim são dados dos contadores. Tá? Já informações fiscais, ele vem fazer o quê? Ele vem abordar uma outra dimensão e vem tratar a seguinte estratégia. Os manuais demonstrativos fiscais, os relatórios de gestão fiscal, se eles estão de acordo, tá, com as normas, com as validações que são ali preenchidas. Ou seja, aquela minha informação, ela está de acordo, ela está batendo, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, o dado do REHEL está batendo com o dado do RGF, tá? Ele está de acordo com o que está disposto no meu MDF. E, por último, a quarta dimensão, ela vem fazer o seguinte, ela vem bater todos os dados. Tá? Aqui é que muitas vezes os entes acabam perdendo itens, acabam perdendo pontos. Por quê? Ele vai o quê? E fazer se esses dados estão iguais nos diferentes demonstrativos. É isso que ele vem fazer aqui na quarta dimensão. Tá? Aí, ok, eu tenho lá várias dimensões, e estas dimensões, cada uma tem as suas verificações. Aí alguém pode perguntar o seguinte, tá, Adriano? Mas se eu for lá no meu ranking, eu for lá e, por exemplo, fizer, e é só uma verificação, só um dado eu não consegui
atingir. Por alguma razão qualquer, por exemplo, foi só a VPA do Fundeb que eu não fiz adequadamente. Ok, tá? Eu já não vou ficar em 100%. E quem ficou em primeiro lugar do Brasil, 3 municípios ficaram em primeiro lugar, empataram, dividiram essa posição, mas se pode, os 3 fizeram 100%. Então, opa, já não fiquei em primeiro, já vou ficar nesse caso, né, por exemplo, nesse ano, se eu errei só uma verificação, né, por exemplo, já ia ficar em quarto. Ok, mas eu errei algumas outras ali, não errei tanto. E eu acabei ficando lá numa posição bem, digamos, distante do pódio, do primeiro lugar. Como que eu vou tratar, por exemplo, se eu estou lá na posição 300, 500, sendo que eu acertei praticamente tudo? Como que ele vai tratar? Isso foi uma briga, no bom sentido, logo na primeira lançamento do ranking que ocorreu, e alguém foi lá e disse, tá, mas eu fiquei aqui na posição 40, parece que eu sou ruim. Eu fiquei na posição 300, fiquei na posição 100, mas parece que a minha contabilidade tipo, é ruim. Aí eles criaram o quê? Eles criaram o ICF, Indicador da Qualidade da Informação Fiscal. Claro que, ainda por se tratar de um ranking, vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto, vai ter todas as posições, até aquele município que vai ficar lá em 5.570, né? Já que esse ano temos um município novo, né? Ele não fez parte do ranking porque a contabilidade dele nasceu no dia 1º de janeiro agora, né? Então, ele não tinha dado de 2024, mas para o ano que vem ele vai participar no ranking. Espero que não seja ele, né? Não só porque ele nasceu esse ano, esse município, não é porque ele tem que ser o último, né? Mas, eventualmente, alguém vai ficar lá naquela última posição. Tá, e alguém vai ficar em primeiro. Mas como que eu meço quem que está com uma contabilidade confiável? Foram criados, então, estes indicadores aqui. Letra A, né? Letra B, letra C, letra D e letra E. Onde o quê? Quem faz menos de 65% do total de verificações fica com a letra E. De 65 a 75, D. De 75 a 85, C. De 85 a 95, B. E acima de 95, consegue, então, recebe o conceito A. Então, ele ganha o conceito A e ganha um selo, né? Que você pode utilizar em diversas publicações. Então, por exemplo, até digo, se você é município, você ganhou a letra A, todos os teus memorandos, todos os teus ofícios, tudo que for da contabilidade, cara, faça questão de colocar essa letra A, né? Por exemplo, todos os pareceres da contabilidade do meu município, está lá. Nós somos a contabilidade conceito A, né? Então, faça também, demonstre, né, que não queira uma prova lá que você tem uma contabilidade boa, você está acertando mais que 95. Muitos aqui, e daí eu me permito discordar aqui de alguns outros colegas professores, vão lá e dizem assim, mas você tem que brigar para o seu primeiro. Claro que você tem que brigar para o seu primeiro. Mas, gente, se você não for o melhor do Brasil, você veja só, no Brasil já empataram 3. É uma competição muito acirrada, mas você tem que, se você tem um conceito A, você já está muito bem. Você pode melhorar? Claro que pode melhorar. E uma coisa que eu digo, é muito mais difícil se manter no topo do que chegar lá. Porque daqui a pouco, eu estou lá estou numa situação E. Tu começa a verificar, tem um monte de situaçãozinha pequena que muitas vezes você vai lá e consegue melhorar e você consegue alcançar um patamar mais elevado. Só que cada ano tem novas verificações, tá? Então, a cada ano que vai passando, com essas novas verificações, você vai, o quê? Sendo mais difícil, muitas vezes, você se manter lá neste topo. Aí, as datas de corte, né?
Quando que é verificado essas datas? É sempre quando é publicado, perdão, publicado não, ele vai ser publicado depois, né? Quando é feita a coleta de dados por o balanço público do setor, por balanço do setor público nacional, que é o balanço que reúne o quê? Toda a federação, é o balanço que tem os dados da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos juntos. Isso é o quê? É um mandamento que tem na LRF, onde a União tem que publicar este relatório. E o que acontece? Imagine que você é o contador-geral da União e você tem que publicar esse balanço. Você não vai ficar lá esperando o dia que todo mundo finalmente mandou todos os dados. Eventualmente pode ser que tem município que até hoje não mandou os dados de 2024, dados de 2023, e agora? Como é que tu vai fazer? Então, o que acontece? O prazo legal para que todos enviem é dia 30 de abril. Se a União quiser, dia 1º de maio, já fazer essa coleta, legalmente ela até poderia. Por quê? Porque o prazo era até dia 30 de abril. Contudo, né, ela sempre dá um intervalo um pouquinho maior e ela faz o corte, por exemplo, aqui, ó, esse ano, fez no dia 13 de maio. E essa mesma data é a data para fazer a pontuação do ranking. Então, o que acaba acontecendo? Porque imagine só, né, imagine que você está lá montando o balanço da União e, dali a pouco, você está com ele quase pronto, um município resolve mandar os dados. Você não vai recomeçar todo o teu trabalho, então você escolhe uma data de corte, pega o que você tem naquele momento e trabalha, né? Claro que você vai nas notas explicativas, está lá escrito, ó, municípios que foram considerados, municípios que não foram considerados, eventualmente já teve anos que até um estado já foi desconsiderado, e ele vai o quê? Vai ser esta data de corte. Então, digamos, você mandou, né, algum município que está aqui, mandou os dados só no dia 14 de maio, e teve uma nota ruim no ranking. Por quê? Porque você mandou depois da data de corte, né? Você veja que, olha só, os últimos anos, né, ele sempre tem feito ali, repetiu 2 vezes o 13 aqui. Então, gente, cumpram um prazo, mandem até 30 de abril, que vocês não vão ter problema, né? 30 de abril, o prazo para enviar a DCA. Tá, Adriane, você já falou das dimensões, você falou dessas notas, né, desse que você tem 95%, mas, afinal de contas, que verificações são essas? Veja, eu estou mostrando direto na página do Siconf, tá? Estou mostrando diretamente na página aqui. Então, o que acaba acontecendo? Todas essas dimensões, todas essas verificações, elas estão descritas, né? Deixa eu aumentar um pouco o zoom para ficar um pouco mais fácil para você ver. Então, fica melhor apresentado ali. Tá? Então, olha só, dimensão 1, dimensão 1, vale verificação 1, homologação de todos os réus. Verifica se o ente homologou todos os réus para o exercício analisado. É uma verificação que, olha só, está aqui 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, existem todos os rankings. Tá? Algumas verificações vocês vão ver, tá? Que elas vão ampliando, né? Por exemplo, começou a partir de 2023, ou a partir de 2022, ou somente começou em 2024, o quê? Porque vai se ampliando sempre essas verificações, sempre são novas verificações. Detalhe, as novas verificações são sempre informadas depois da data de corte. Por quê? Imagine se eu sei quais são as novas verificações, eu vou lá e vou correr para tentar pontuar. Não. Eu primeiro pego os dados de todo mundo, congelo e diz assim, agora diz, tem mais esses itens aqui. Para quê? Para comprovar mesmo que a contabilidade do ente ela é fidedigna. Tá? Então, e vocês estão vendo aqui, EDF e IM. Vale para estados, para Distrito Federal e para municípios. Então, essa aqui é uma verificação que vale para todo mundo. Em algumas vai ser somente estados, outras vai ser só municípios, outros, daí o Distrito Federal entra ali, algumas entram, outras não entram, tá? E olha só, homologação de todos os réus. Ele não está perguntando aqui se você homologou no prazo, apenas que se foi homologado. Ou a homologação no prazo, né, ele vai ter uma outra verificação aqui, D1
006. Verifica se todos os réus foram entregues no prazo, que no caso é até 30 dias depois do encerramento de cada bimestre. Então, você veja que ele vai linkando, né? Então, olha só, homologação dos RGFs do Poder Judiciário, do Ministério Público e Defensoria. Estado do Distrito Federal. Por quê? Porque municípios não têm defensoria, não tem Poder Judiciário, não tem Ministério Público. Então, o que acaba acontecendo? Vai também linkando, né, conforme as verificações de cada um. Eu não vou ler aqui, gente, todas as verificações, estou apresentando aqui elas. Então, vou avançar aqui, vou pular um pouco lá para D2. Vamos lá para a dimensão 2. Vamos dar uma olhada nas dimensões 2. Tá? Olha aqui, uma dimensão que começou a existir somente em 2024. Tá? Quantidade de MSC com conta de previsão e execução orçamentária com saldos invertidos. Então, olha só, ele está indo lá na matriz de saldos contábeis e está verificando o seguinte: aquela matriz de saldos contábeis está apresentando dados com saldos invertidos, saldos que deveriam ser credores, saldos que deveriam ser devedores. Ao contrário, se sim, perde um ponto. Mas são 13 matrizes ao longo do ano, né? 12 mensais, mais uma de encerramento. Ele vai perdendo 13avos de cada verificação. E lembrando, cada matriz, né, tem várias contas lá da conta 5, classe 5 e 6. Inverter uma só, perde o ponto naquele mês todo. Então, eventualmente, né, então, vai apresentar esses dados. Olha só, outras aqui, foram descontinuadas, né? Então, informação da variação patrimonial aumentativa do Fundeb no anexo tal. Valeu em 2019, 2020 e 2021. Depois, passou a não valer mais, né? Foi descontinuado. Então, aí alguns itens, vamos o quê? Vamos pontuar para CAPAG, né? Que daí a capacidade de pagamento é uma outra métrica que nós não vamos entrar, nós vamos deixar para falar um pouco mais sobre a CAPAG ano que vem, tá? Mas eu só faço aqui uma pontuação. A CAPAG, ela é verificada uma vez por ano, tá? Então, a CAPAG, ela não é uma verificação diária, salvo se tiver uma intenção de pleitos, onde daí a STN sempre faz uma nova verificação da CAPAG. Tá? Então, dimensão 2 aqui. Informação de despesa orçamentária e de custeio no anexo 1 I e D, né, da DCA. Verifica se no anexo 1D foram informados natureza da despesa orçamentária relacionada a custeio diferente de pessoal, encargos sociais e juros e encargos da dívida. Olha o que ele está perguntando, gente. Ele está perguntando se existe, durante um ano inteiro, você fez um empenho no 3.3. É só isso que ele está perguntando. Você consegue imaginar, gente? Imagine um município, um estado, que passou o ano inteiro e não comprou um material de consumo, que é um 3.390.30, e não contratou um serviço de pessoa jurídica, por exemplo, 3.390.39, e não passou um ano inteiro e não fez nada no 3.3. E pode ter certeza, tem gente que não consegue pontuar nisso aqui. Mas como que é possível o município, um estado, eventualmente, não fazer esta ponta, não conseguir, não empenhar um ano inteiro, fazer um empenho no 3.390, no 3.3, não é nem 3.390, é 3.3. Pergunta para esses municípios, eu posso depois mostrar para ele, aqui para você, a lista de quem conseguiu essa proeza. Passou um ano inteiro sem fazer esta verificação. Tá? Então, você veja, vou lá para a dimensão 3 aqui, para a gente avançar. Vamos lá pegar uma aleatória aqui na dimensão 3. Você veja, dimensão 2, já estou aqui na dimensão 2,90, dimensão 2, 0,99. Ano que vem, pode ter certeza, vai ter a dimensão
D2, 100. Vai passar de 100 verificações aqui. Dimensão 3. Avalie a correta informação do déficit ou superávit orçamentário no anexo 1 do REREL. Lá no anexo quando tu pega o MDF, ele diz lá o seguinte, olha só, tem uma linha que você tem que digitar, se tu teve déficit, tu preenche o valor, se tu teve superávit, tu preenche um valor. Isso vai ser o quê? Vai ser o resultado de receita menos despesa. A conta é simples. Essa conta foi feita certa? Ah, foi feita certa, mas foi informada a linha errada. Ou apresentou um valor errado. Você veja que é uma verificação extremamente simples, mas que muitos municípios não conseguem verificar. Aí eu vou avançar aqui, vou pegar uma D4, tá? Gente, eu não vou ler todas as verificações aqui, mas o caminho, né, para vocês verem é esse. Lembrando, né, que eu fui o quê? Eu entrei na página do ranking, metodologia. Igualdade da execução de despesa entre o anexo ID, né, da DCA, e o anexo 1.6, é o anexo 1 do REREL do sexto bimestre. Ele pegou o seguinte, lá na DCA, você colocou um valor de despesa. Lá no anexo 1 do REREL, tu colocou outro valor de despesa. Esses valores são iguais? Se não estão iguais, alguma coisa errada tá. Alguma coisa ali aconteceu. E daí, claro, você vai ter que verificar, eu estou com dificuldade nesse item. Sabe uma coisa que, por exemplo, muitas vezes acontece nessa verificação? O REREL do sexto bimestre tem que ser publicado quando? Até dia 30 de janeiro. Então, o que acontece? Fechou o exercício, fechou o ano, vai lá e corre. Corre para fazer o REREL. Vai lá, publicou o REREL bonitinho. Aí o que? A DCA eu tenho o prazo para mandar a matriz até março. A DCA eu tenho até abril para mandar. O meu Tribunal de Contas, eu sei que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, eu tenho que mandar os dados para o Tribunal de Contas até o final de janeiro. Mas eu sei que alguns outros estados têm que mandar até abril. Aí o quê? Vai se trabalhando, vai se corrigindo, vai se fazendo, vai se trabalhando, vai alterando os dados. Não vou entrar aqui no mérito se isso está correto ou não. Tá? Mas o que acontece? Daí, quando vai lá publicar a DCA, em abril, publica com os dados atualizados. Mas o REREL já está publicado. Já foram alterados aqueles dados. Né? Foram feito algum lançamento. Foi feito um cancelamento de empenho, digamos, com data de 31 de dezembro do ano passado, ou foi feito um novo empenho com data de 31 de dezembro do ano passado. Não estou entrando aqui no mérito, porque isso é uma outra discussão, né? Até onde isso é legal ou não é. O fato é que isso ocorreu. Aí o que acontece? Não está batendo um dado com o outro. O que acaba acontecendo? Vai perder ponto, tá? Porque não vai validar. Todas as verificações aqui são verificações que são previstas na lei, tá? São previstas na lei. Então, o que acaba acontecendo? Tudo aqui está disposto lá diretamente dentro dentro das normas ou do MDF ou do MCASP. Nada aqui é inventado, nada aqui é criado uma nova regra. Tá? Então, inclusive, por exemplo, a colega aqui, né, perguntou, aqui eu estou abrindo o MCASP numa outra tela aqui, deixa eu ver, ela relatou aqui, né, qual que é a VPA que utiliza do Fundeb? Olha só, o Fundeb está aqui, ó, tem um procedimento específico. Ó. Estou aqui no MCASP, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, MCASP, tá? Fundeb, estou aqui na contabilização do Fundeb, olha só, contabilização aqui, ó, de impostos e transferências Aí ele vai me dar aqui, ó, a colega, deixa eu só voltar aqui, ó, que ela diz, qual VPA utilizamos para o Fundeb? Respondendo a sua pergunta, então, ó, o lançamento, quando eu mando para o Fundeb, tá? Contabilização dos valores recebidos. A VPA que deve ser utilizada é esta aqui.
Eu não sei qual que você utilizou aí, né, no seu ente, mas é uma diferente dessa aqui. Então, é só o quê? É daqui a pouco adequar o teu sistema aí para você, porque provavelmente, né, eu imagino que no teu sistema tu não vai, toda vez que tu vai lá registrar um Fundeb, você digitar, eu quero essa VPA. Imagino que isso deve estar parametrizado em algum local. Essa parametrização que está inadequada. Daí respondi, né? Demorei um pouco, mas respondi só que a sua pergunta, Alex, tá? Aí, continuando, né? Todas essas verificações aqui. Vou voltar agora lá na página inicial, né? Vou até fazer o seguinte, Adriane, para eu me achar, vou fazer o seguinte, eu vou digitar, vou fazer como se eu estivesse entrando Ó, digitei no Google de novo, ranking STN, vou entrar, tá? Eu quero ver aqui agora no meu... Alguém, por gentileza, escreva no chat, escreva o nome de um município. Tá? Vamos fazer com o município, poderia ser com o estado, mas vamos fazer com o município. Escreva o nome de um município. Pode ser o seu, pode ser onde você trabalha, pode ser o município que você nasceu, pode ser o município vizinho. Escrevam ali. Tá? Aí, olha só, vou continuar aqui, ó, vou entrar aqui, ó, ranking anual, vou clicar aqui, municípios. Tá? Abrir aqui municípios, tá? E aqui tem a posição dos. Tem algumas coisas que eu não dá para aumentar muito o zoom aqui. Você vê, quanto mais eu aumento o zoom, parece que eu aumento essa barra ali, mas não aumento o nome aqui. Deixa eu tentar aqui, deixando. Tá? Eu acho que maior que isso eu não vou conseguir deixar na tela. Tá? Enfim, vocês podem utilizar aí também aí nas suas verificações aí, tá? Olha só, aqui estão 2024, né, 2019, quem que conseguiu, né, eu posso ir rodando aqui, né, apertando, ó, mais em 2023, como é que foi? 2022, tá? Então, nós vamos diminuir aqui, vamos deixar 2024 aqui na tela. Então, esses aqui são os municípios que ficaram mais bem colocados aqui, tá? Então, por exemplo, o município que eu trabalho é esse aqui, ó, tá? Eu trabalho aqui no município de Luzerne, tá? Eu comentei, né, que os três primeiros gabaritaram, olha só. Os três primeiros fizeram 100 pontos. Dos 100 possíveis, os três colocaram ali. Tá? Agora, digamos que eu queira ver um município específico. Ninguém, não tem nenhum corajoso aí que queira. Vou colocar um aleatório aqui. Então, vou. Ninguém, então, vou colocar aqui. Vamos em Goiás, vamos nesse município aqui. Alvoredo do Norte. Nem não conheço ele. Não está muito bem. Tá? Pelotas. Não, olha, agora saiu. A colega ali que escreveu um nome aqui, eu vou. Sergipe. Eu vou. Colega, eu vou escrever pela ordem ali de quem escreveu. Ca- Ca- Ó, tá melhor que aquele outro ali que eu tinha aberto. Então, o que que acontece? Este aqui, ó, o município ele está na posição 1946, tá? Ele está com a nota B, tá? Está com a nota B, não está com índice A. Ele mesmo abriu aqui, né? Se fosse um município que tivesse nota A, ele ia abrir aqui o selo, né? Ele ia ter o selo para poder exibir estes. Que ele poderia utilizar, né, para algum documento. Por exemplo, eu utilizo em todos os documentos da contabilidade, eu coloco o nosso selo, tá? Que nós ganhamos ali. Tá? E aqui tem, olha só, não pontuou, bolinha em branco. Pontuou, cheio, está aqui a bolinha total, né? Tá tudo. Estão vendo que tem alguns números, deixa eu tentar ampliar aqui o zoom, tá? Porque aqui ele meio que distorce, não consigo ampliar muito, tá? Estão vendo que tem alguns números, algumas bolinhas que tem um número escrito. Significa o quê? Se tivesse atingido todo a pontuação, tinha feito tinha atingido, né, tinha ficado toda bolinha preenchida.
ficou uma bolinha, ficou um número ali, é o quê? Parcial. Então, digamos, tu tem que mandar, digamos, um município lá com menos de 50 mil habitantes optou por mandar o RGF semestral. Possibilidade. Tem que mandar 2. Primeiro semestre, segundo semestre. Mandou um no prazo e um atrasado. Vai ganhar meio ponto. Ah, ele não mandou nenhum no prazo. Então, daí vai ficar a bolinha em branco ali, a bolinha vazia. Então, a dinâmica é essa. Ó, e aí só, eu clicando aqui, ó, não, perdão, não preciso nem clicar, só passando o mouse, olha só. Esse município aqui, ó, D2016, informação de depreciação acumulada de bens móveis no anexo 1 da DCA, ou seja, esse município aqui não está fazendo depreciação, tá? Ou, eventualmente, tá? É uma possibilidade que tem, ele tem lá 100 de imóveis, perdão, mas daí vai ser outra verificação, né? 100 reais de imóveis e tem depreciado 110, que não é possível. Então, ele vai, por exemplo, esse município aqui, uma prática simples que ele pode fazer, começar a depreciar seus bens móveis, tá? Uma outra que ele atingiu aqui, ó, vamos pegar uma que ele atingiu, D3026. Verifica se o valor de caixa equivalente caixa por grupo de fontes do anexo 5 da RGF está preenchido. Esse aqui ele bateu. Um outro aqui que ele fez parcial, olha só, 0,97, quase completou tudo, ó. Verificar se existem despesas previdenciárias registradas no período para funcionários contratados sobre regime geral de previdência social. Ou seja, foi verificado ali, ó, em algum mês, tá, não existia funcionário contratado pelo regime geral de previdência, ou seja, não está utilizando a VPD adequada ali. Então, gente, todo mundo tem alguns entes, alguns municípios não tem ninguém pelo RPPS. Acontece. Por exemplo, o meu município não possui RPPS. Tá? Outros municípios, né, por exemplo, possuem RPPS, mas daí o que? Sempre vai ter alguém no regime geral. Pior das hipóteses, todos os servidores são do regime próprio. Não tem nesse município aqui não tem ninguém, não tem um servidor que não seja efetivo. Mesmo os cargos em comissão são servidores efetivos. Tem o prefeito, né? O prefeito, ele quer dizer, agora até pensando agora, vai que o prefeito seja um servidor, mas ele ainda vai contribuir lá. Então, mas, gente, consegue imaginar um município que não tem um contratado pelo regime geral? Tá? Aí, claro, tem todas essas verificações aqui. Tá? Vou dar uma olhada agora nesse outro município ali que o colega colocou, né? Olha, ela comentou, não estamos fazendo, né? Então, olha, que aqui não sou eu, né, que estou me falando, quem está falando é a STN, né? Aqui, colega lá do Rio Grande do Sul, vamos lá, Pelotas. Então, olha só, Pelotas ganhou o selo A, ó. Tá aqui, ó, parabéns ao pessoal de Pelotas, tá? Tem aqui o selo A, tá? Então, se tivesse ganhado os 3 anos seguidos, por exemplo, tinha lá o selo triplo A, também ia estar aqui do lado. Ó. Então, pessoal de Pelotas, baixe o download aqui, ó, esse aqui e coloquem todos os documentos que vocês têm lá. Isso aqui é para mostrar. Mas Pelotas ficou lá na posição 400. Se eu olho para olhar do Brasil, eu fiquei na posição 466. O estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem 440 municípios. Daqui a pouco alguém vai dizer, tá, mas passa o Rio Grande do Sul inteiro aqui na frente. Não interessa, eu sou nota A. Sou nota A. Eu fiz 95% de todos os pontos possíveis. Então, está aqui o meu selo, né, para ser exibido. Aí, claro, pontos de melhora tem que ser feitos. Né? Então, olha só. Igualdade de resta a pagar entre o anexo 1 do REREL e a MSC de dezembro. Uma informação não bateu com a outra. Aí, claro, teria que verificar lá dentro desse ente o que aconteceu.
Será que a matriz foi gerada errada? Será que a matriz o relatório foi preenchido errado? O que aconteceu? Será que foi essa situação? Gente, eu falo porque eu sei o que acontece. Eu sou contador, ok? Então eu sei o que acontece também, às vezes, em algumas entidades, né? Vão lá, mandam o dado e vão lá e depois resolve registrar um empenho, registrar, fazer um cancelamento. Ah, acharam uma conta bancária lá e entrou um dinheiro no dia 30 de dezembro. Vão lá e registra a conta, lança a arrecadação, mas se eventualmente já tinha algum outro dado enviado? Então, cuidado. Daí, como é que tu controla isso? Porque você vai ter que montar um calendário. Em estruturas maiores, vai ter que ter o quê? Seguir datas de corte. Inclusive, o decreto 10.540 estabelece algumas datas aí. Ó. Ainda temos o caminho, erramos D, ó, ali, ó. E é isso aí, ó. Ó, B, ó, o colega comentando ali, né? A colega, né? Fomos D num ano, D no outro, C, B, e agora são A. É um caminho que você vai sempre evoluindo. E te digo o seguinte, aliás, já disse isso, vou só repetir. Você chegar no alto é mais fácil do que se manter no alto. Por quê? Porque todo ano, né? Como eu disse, todo ano são criadas novas regras e essas regras só são descobertas depois que é publicado, que é feita a data de corte. Tá, Adriano, nossa, como que eu sei dessas regras? Eu não tenho nenhuma gerência sobre isso? Tem sim. Tá? Inclusive, lá na minha página no Instagram, tá? Eu sempre aviso, ó, tem consulta pública em aberta. Consulta pública? Vou abrir aqui uma outra página na ST, no Google. Consulta pública STN. Você pode digitar aí, vão entrar também no meu caminho. Consulta pública, está aqui, ó. Inclusive, ó, teve uma consulta pública complementar do ranking, tá? E teve uma consulta pública aqui, ó, com outra data, que inclusive nessa aqui, ó, eu participei, tá? Consulta pública do ranking aqui, ó. Então, haviam novas verificações que iam ser criadas, tá? Você podia mandar a sua opinião para lá, e eu, por exemplo, um item que eu não concordava, diz, ó, não é aplicável criar essa regra. Claro, não fui eu sozinho, né? Outros municípios, outros estados também se manifestaram contrário, mas também não basta simplesmente chegar lá e dizer, sou contra. Tem que provar por que você é contra, por que ela não faz sentido. Então, e é possível também você sugerir novas consultas, só que 10 novas consultas são sugeridas para os próximos anos, né? Inclusive, o resultado delas estava aqui disposto. Então, o que acontece? O resultado desses consultas. Então, aqui, eu não vou abrir aqui esse documento, né? Enfim, eu posso abrir também, né, rapidinho aqui, ó. Então, vou abrir aqui as verificações do ranking, né? Vou abrir bem rapidinho aqui, tá? Então, ó, o formulário, ó, então, ó, as respostas aqui, ó, então, ó, todas as consultas que foram aqui, a sugestão, ó, teve, ó, sugestão de nova verificação, ó. Teve um pessoal que mandou novas verificações, tá? Vão ser avaliadas para, eventualmente, para um ano futuro, tá? Alguns, né, o que é mais normal, foram lá se manifestar contra, eventualmente, alguma tabela. Daí, claro, alguns juntaram aqui tabelas, juntaram, né, enfim. E daí, claro, a AST, ouvindo isso aqui, a STM diz, não, essa consulta, essa verificação, nós vamos manter. Outras nós vamos suspender. Então, por exemplo, uma que eu fiz aqui, eles acabaram suspendendo. Aqui, inclusive, isso aqui olha só, para o próximo ano, tem as verificações de esquema. Acabou abrindo na minha outra tela. Só esperar abrir aqui o Excel, já devolvo ali. Então, tem aqui, ó, todas as dimensões, né, que iam ser criados novas, né? Verificações que eles iam excluir, tá? E o desempenho prévio, ele já estava dando aqui a nota e, aí, apesar de ainda não ser a verificação oficial, mas como que ia se comportar
aquele estado ou município naquela verificação. Aí alguém pode estar se perguntando assim, tá, Adriane, mas eu gostaria de ver, pegar numa tabela, pegar todos os meus dados de uma vez só, não ficar nessa, voltar aqui, ó, não ficar nessa bolinha aqui, ficar analisando. Eu queria ver melhor essa situação, tá? Existe sim essa possibilidade. E existe essa possibilidade também, tá? Também de você fazer comparações com diferentes estados, diferentes municípios, tá? Ou então pegar a evolução do teu município, isso é legal, tá? Pegar a evolução do teu município ao longo dos anos, que é onde você pode vir aqui, ó, estão vendo esses três pontinhos aqui do lado, ó? Três barrinhas, perdão, ó. Clica nessas três barrinhas e vai abrir aqui uma nova aba. Abrindo essa nova aba, você tem aqui a navegação, o ranking, a metodologia, as evoluções, né? Até, eu acabei não mostrando a evolução, né? Mas, por exemplo, aqui tem os dados, olha só quanto. Eu só passar aqui os dados, acabei avançando aqui. Só mostrar para vocês a quantidade. Não, não era esse dado que eu queria mostrar. A quantidade de municípios que ganharam nota A. Aqui, ó. Municípios, tá? Os estados, tá? Para os estados. Os estados, Goiás acertou 100%, Tocantins 99%, Rondônia 100%. Os municípios, né? 3 municípios gabaritaram em 100%, né? 547 municípios estão com a nota A. Em 2023 eram só 365. 2.497 são nota B. Eram 2000. Então, ou seja, o ranking está melhorando aqui, ó. Nota A, ó, cada vez tem mais municípios. Nota B, ó, cada vez mais. Eu torço, né, que um dia esteja todo mundo aqui no A. E claro que daí a tendência aqui. Pode ver, nota E, cada vez caindo. Nota E, cada vez a nota C, né, cada vez caindo mais ainda aqui, tá? Mas o dado, né, voltando aqui onde eu download, ó, clica, ó, refazendo, clica nas três barrinhas aqui, ó, download. Aí aqui, existe como você fazer um download de todas as verificações, porque daqui a pouco, Adrione, eu vi lá essa verificação que você mostrou, mas daí, tipo, eu vou ter que ver na bolinha, daí eu tenho que ir lá na outra página, ver, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Você pode fazer um download aqui que vai mostrar todas as verificações de uma vez só. Mas eu vou mostrar aqui, mostrar ranking dos municípios. Vou baixar aqui, ó, vai baixar um arquivo PDF, perdão, Excel. Ele baixa zipado primeiro, né? Vai no computador, colabore comigo. Tá? Eu não assino em RAR, que, aliás, não conheço ninguém no mundo que assine, mas enfim. Eles acho que tentam cobrar, acho que de alguém eles devem. Vai abrir aqui, ó. Ele baixa um arquivo CSV. Claro que depois você pode salvar como um Excel, né? Para, de repente, alguma análise, alguma métrica, alguma fórmula que você utilizar. Mas com esse arquivo aqui, né? Já que a colega ali, né, disse, estão na luta, estão valendo, eu vou utilizar o teu município aqui olha, ele vai pedir para converter, que eu vou colocar não converter, tá? O que eu recomendo que vocês façam? Primeira coisa, abriu essa planilha aqui, ó, deixa eu tirar essa barra aqui para ficar mais... Abriu essa planilha, vem na linha 1, eu estou falando no Excel, se você usa um OpenOffice, um BROffice, um Google Planilhas, alguma coisa assim, esse botão existe lá também, mas vai ser em outro caminho, tá? Dados, filtro. Filtrei aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, o nome, né? Vou selecionar aqui Pelotas, né? Já que você... Aqui, ó, Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, olha só, dá para ver aqui a evolução nos todos os anos, né? O que aconteceu? Olha só, essa D1001, todos os anos, foi muito bem, né? Aqui, ó, aqui, ó, D1006, ó. É claro, teria que ir lá verificar qual era essa verificação.
0,8, 0,6, mas ó, de 2021 para cá, não errou nenhuma. Né? Então, olha só aqui, ó, D1, 0,14. Acertou, errou. Aí, olha só, 2 anos seguidos acertou, 2 anos depois acabou perdendo ponto. Opa, aqui tem um dado que não está em branco. Essa verificação não existia naquele ano, né? Então, você veja só que alguns foram criados só depois, né? Tem uma aqui ó, que nunca acertou, ó. D1, 0,27. E claro, aqui você pode fazer vários estudos, várias métricas, tá? Uma métrica que você pode fazer é o seguinte, tá? Que é o que eu fiz o seguinte, eu mostro, já fiz um arquivo, estou com ele salvo aqui, mas eu vou fazer primeiro aqui só para dizer como que eu cheguei naquele dado, tá? Vou selecionar todos os municípios do Brasil, né? Vou selecionar somente dados de 2024, ok. Então, e tem todas as verificações possíveis aqui, dimensão 1. Então, olha só, tem aqui todo, vamos pegar um aqui, ó, esse município aqui, ó, Al, Alcatazes, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para vocês também, tá? Altazes, né? Aumentar para o zoom para vocês e para mim também, né? Altazes, meio ponto, ou seja, nessa verificação aqui que era entregar, verificação 1 era entregar todos os réus. Fez meio ponto, essa aqui é fácil, né? São 6, não entregou 3. Tá? Então, tem aqui essa verificação. Se eu somar, né, todos eles, fazer um somatório aqui, ó, tem 5.568, né? Ano que vem vai ter 5.569. Aí o que acontece? Se eu fizer um somatório disso, ó, eu fiz 5.452. Então, eu consigo ver que os municípios, nessa verificação aqui, eles foram muito bem, né? A grande maioria deles fez. Aí eu fiz o seguinte estudo. Apliquei uma fórmula, né? Somar o resultado do Brasil inteiro, para ver quais são as verificações que os municípios estavam tendo mais dificuldade e quais as que estavam tendo menor dificuldade. Se nós pegamos, né, se nós temos 5.568 municípios, se tiver alguém que fez 5.500, uma verificação que deu 5.568, significa que o quê? Que todo mundo fez. Né? Todo mundo atingiu esse ponto. Vamos fazer aqui, eu tenho um arquivo, eu já salvei fiz ele hoje de manhã. Essa aqui, que é o nosso. Eu coloquei em ordem crescente, tá? Então vamos ver o seguinte. Aqui, claro, são verificações que não tem maior. 5.469 é a seguinte verificação. Verifica se o ente enviou todas as matrizes de saldos contábeis. Tá? Se todo mundo tivesse entregue todas elas, nós estaríamos 5.568, ou seja, deixa eu até fazer a continha rapidinho aqui, ó. Tem 99 entes que não mandaram todas as matrizes. Né? Então, o que acontece? Porque faltou alguma matriz. No caminho da história, alguém não mandou uma matriz. Né? Então, essa a pontuação aqui. Agora, vou voltar lá para o topo da tabela, aquela que nós temos mais dificuldade, ou seja, nós temos uma pontuação menor. Sim, 1.700, um total de 1.735 pontos. Vou fazer aqui, 5.568 menos esse valor aqui, significa o quê? 3.833 municípios não fazem o quê? Não fazem a verificação, né, a dimensão D2, dimensão 32. Verifica que o ente, né, não aplicou o ajuste perda para a dívida ativa. Gente, vamos parar para pensar.
Como que um valor entra na dívida ativa? O cara, eu vou lá e lanço um IPTU. A pessoa não paga esse IPTU no prazo, vai para a dívida ativa. Aí, claro, vai lá, vai cobrar, vai judicialmente, administrativamente, vai ligar para o cara. Ou passa aqui na prefeitura e paga, cobra o IPTU, vai mandar um oficial de justiça, vai colocar nas pessoas. Enfim, alguma razão vai ser feita para cobrar esse IPTU. IPTU, ISS, ICMS, enfim, algum tributo lá. O cara não pagou no prazo. Às vezes já está lá há vários anos. Gente, é um valor que está registrado no meu ativo. Estou lá no meu ativo, eu olho para o ativo daquele município, está lá bonito, ó, tem 1 milhão para receber. Mas desse 1 milhão, quanto que efetivamente vai entrar no cofre do município? Muito pouco, talvez quase nada. Então tem que ter o quê? Tem que ter um ajuste para perdas. É isso que a norma de contabilidade diz, é isso que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público diz desde 2015, ou seja, faz 10 anos que está dizendo isso, e 3.833 municípios ainda não fazem. 1.735 já fazem, então já estão ganhando um pontinho. Né? Outra aqui, ó, segunda pior. Ó. Verifica se houve evidenciação de créditos tributários. Se existe VPA de tributos, né, deve haver registro no ativo, no curto ou longo prazo. Tá? Então, o que acontece, gente? Se eu tenho um tributo para receber, eu tenho que lançar isso lá no meu crédito a receber. E daí, à medida que vai pagando, eu vou baixando, né? As pessoas vão pagando, né? Eu vou arrecadando, eu vou baixando isso. Então, olha só, é uma outra. Eu vou fazer a mesma conta aqui, ó, né? Se a gente for parar para pensar, 3.632 não fazem essa, essa verificação. Então, ele já vai dando também aqui, né? Claro, eu poderia fazer toda essa analogia. Alguns aqui estão com valores fracionados, por exemplo, ó, verifique se todos os RGF do Poder Legislativo foram homologados no SICONF dentro do prazo. Por que tem uma fração aqui? 29,67,66. É porque, eventualmente, algum município aqui, né, tem 3 RGFs para entregar. A regra é quadrimestral, né? Eu sei que alguns fazem semestral. Não entregou um no prazo, já perdeu ponto. Então, no caso aqui, se para todo mundo tivesse atingido, seria 5.568. Tá? E essa aqui que é a lógica do ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. Resumidamente, eu sei que aqui em 1 hora, eu poderia ficar aqui o ranking para analisar todos os aspectos do ranking, levaria talvez um dia inteiro para analisar todos os itens, tintim por tintim, né? Mas um resumo, um panorama geral do ranking seria isso que nós teríamos aqui para discutir aqui dentro da comunidade, né, onde nós temos esses encontros mensais, né, onde eu trago um tema para nós debatermos e depois, né, tem alguns outros questionamentos que vocês mesmos vão apresentando, vão levantando. Tá? Então, agora eu vou passar, né, não sei se tem mais alguma dúvida aqui sobre o ranking, né, o que teve aqui no chat já fui respondendo, né, tá? E vamos passar agora, então, para uma outra fase do nosso encontro mensal aqui, que era, deixa eu só parar aqui de compartilhar, tá? Que era alguns questionamentos que eu tenho aqui, tá? Que eu recebi.